Hormônios. Os hormônios, principalmente estrogênio e progesterona, têm uma grande ação no estímulo do melanócito. Então isso justifica as mulheres terem mais. Justifica as mulheres. Porém, tem estudos falando que a testosterona também tem um estímulo direto nos melanócitos. Entendi. E isso pode ter influência, por exemplo, na época da menopausa, diminuição de produção hormonal, pode dar outras alterações? Todas as fases da vida que tem uma alteração hormonal muito grande, levando em consideração as mulheres, vamos lá, que são quem tem mais essas alterações, Sim. né? Então, pensando em gravidez, vai ter Boa. uma alteração hormonal muito grande. Tem mulheres que até a gravidez nunca tiveram nenhuma mancha, pele lisinha, perfeita. Entrou na gravidez, começou a aparecer manchas de melasma, que a gente chama de cloasma, que é o melasma na gravidez. E terminou a gravidez, os hormônios baixaram, mas continuaram com essas manchas. E tem mulheres que terminou a gravidez, as manchas sumiram. Então, não tem uma explicação para isso, ao certo, mas provavelmente essas mulheres que tiveram o melasma na gravidez tinham menos fatores predisponentes do que as mulheres que tiveram melasma na gravidez e depois continuaram com ele. Então, na gravidez, as que sumiram talvez seja só o hormônio. As demais tinham Exatamente, a questão genética tinha a questão mais genética, forte, tinha tudo. outros atributos ali, outros fatores que faziam o melasma exacerbar, né, digamos assim. E o uso do anticoncepcional, ele pode ser um vilão ou pode ajudar, às vezes, no tratamento do melasma? O anticoncepcional em pacientes que têm melasma a gente evita. Então, se a paciente já usa anticoncepcional e está fazendo tratamento para o melasma, a gente tenta conversar com o ginecologista, ver se tem como mudar para um método não hormonal, um DIU de cobre, ou avaliar de tirar completamente o anticoncepcional, porque realmente prejudica o tratamento. Assim como na menopausa, por exemplo. Na menopausa a gente tem, teoricamente, os hormônios vão baixar. A gente sempre imagina isso, né? Na Sim. menopausa os hormônios vão baixar. Só que antes da menopausa, o corpo da mulher fica numa montanha-russa hormonal. Então sobe, desce os níveis hormonais de progesterona, estrogênio, e isso faz com que o melasma também vire uma montanha-russa junto. Então vai ter estímulo, para de ter estímulo, tem estímulo, para de ter estímulo. Então tem mulheres que na menopausa começam a ter o melasma, nunca tiveram, e na menopausa, que teoricamente seria o momento para ela realmente não ter mais o melasma, porque os hormônios estão decaindo, ela inicia um quadro de melasma. Então o estímulo hormonal ele é muito forte para o fator do melasma. Certo. E a gente fala de menopausa, então eu penso em mulheres que avançar da idade. A idade é um fator de piora do melasma ou não tem correlação nenhuma a princípio sobre isso? A idade teria, assim, não tem uma relação com a idade. O que a gente pode observar por exemplo, se eu tenho melasma, meu melasma começou com 30 anos e eu não trato, com 35 ele vai estar pior. Se eu continuo sem tratar, com 40 ele vai estar pior, porque vai ter um acúmulo do pigmento ali na pele. Agora, se você fizer o tratamento certinho, a idade não vai ter relação nenhuma, não vai piorar o seu melasma por você estar mais velha. Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem interessante também, com todos os meus conhecimentos de dermatologia. Não, mas é uma boa mesmo. Os procedimentos dermatológicos, muito se fala que o colágeno, que é esse produto tão maravilhoso do corpo para deixar uma pele linda e maravilhosa, ele é produzido muito em processos inflamatórios. Sim. E muitos tratamentos estéticos estimulam a inflamação. Então, por exemplo, eu fazer um peeling, eu fazer um preenchimento, eu fazer um bioestimulador nessas regiões próximas do melasma, ele pode ser um fator de estímulo do aparecimento do melasma ou não chega a isso? Pode, se você estimular da fórmula errada. Se você estimular demais, exacerbar ali aquele estímulo inflamatório, pode gerar uma hiperpigmentação. E aí piorar esse melasma por causa da inflamação exacerbada. Então, todos os procedimentos com pacientes com melasma, eles têm que ser feitos mais atenuados, ter um pouco de discernimento, né? Para não estimular de mais nem de menos. Porque também se você for estimular de menos, não tem por que estar fazendo o procedimento. Mas se você estimular demais, pode piorar o melasma. Então, tem uma balança ali que você tem que tomar muito cuidado quando você vai tratar um paciente com melasma. Tá, e dentro dessa balança, quais são os erros mais comuns que você vê dos seus pacientes no dia a dia nos cuidados com o melasma? O principal erro com o melasma é ver que melhorou e achar que pode parar de tratar. Esse, assim, é o mais gritante.
Porque o melasma, como a gente falou, é crônico. Então, você tratando ele corretamente, ele vai melhorar, pode até sumir, né? Você olhar para sua pele e não perceber que tem um melasma. Mas a célula ali atrás, ela tá hiperestimulada. Então, qualquer estímulo que ela receba, ela vai estimular de novo e vai manchar a pele de novo. Então, se você não continua tratando, mesmo depois de você ter zerado, entre aspas, o seu melasma, ele vai voltar e vai voltar mais forte, mais difícil de tratar. Então, o tratamento do melasma, ele é contínuo. Você pode até fazer, alguns tratamentos são pontuais, você faz por um tempo, não fica repetindo o tempo inteiro. Inclusive, o tratamento padrão ouro de tratamento para o melasma é o que a gente chama de fórmula de Kligman. É o que a gente conhece como Vitacid Plus. Tem muita gente que adora usar o Vitacid simples, todo dia, em dias alternados, porque ele é um retinol que vai estimular a renovação celular, faz todo aquele vício da pele melhorar, tem um fator anti-idade aí, que vai descamar a pele, enfim, ele tem vários fatores legais. Só que o Vitacid Plus, além da tretinoína, que é um derivado do ácido retinóico, ele tem a hidroquinona, que é um potente clareador, além de um corticoide junto. Essa é a fórmula que a gente chama de fórmula tríplice, que é o padrão ouro, que a gente mais usa para o tratamento do melasma. Mas ele tem que ser usado no máximo 90 dias. E tem gente que começa a usar, melhora, não volta no acompanhamento e continua a usar direto. O que isso pode gerar? Como a gente tem um clareador muito potente, ele pode matar, realmente mata o seu melanócito. Sim. E começa por exemplo, naquele melasma que você tinha, vai clarear e começa a formar manchas brancas na sua pele, porque você matou o melanócito, ele não tá mais produzindo pigmento. Melanina nenhuma. Melanina então vai nenhuma. deixar a pele branquinha, então, em vez como de ter vitiligo, parecido. Exatamente, parece um vitiligo. Normalmente a gente vê como vários pontinhos na pele. Entendi. Naquelas manchas que você vê um pouquinho mais escuro com vários pontinhos brancos no meio. O que é muito mais difícil de você fazer repigmentar do que você despigmentar. Então, além dessa complicação com o uso dessa medicação sem controle, você pode ter uma mancha mais exacerbada, porque as pessoas começam a usar, usa um tempo, depois para e volta de novo. Para sem controle, para sem acompanhamento, sem desmame da medicação. Então, pode fazer o que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória. Inflama demais, tira de uma hora para outra, daqui a pouco o melasma piora. Semelhante a um efeito rebote. Como se fosse um efeito rebote, exatamente. Basicamente melasma, fica quietinho aí, mas aí depois que você liberta ele vem com tudo. Ele falou, opa... Exatamente. Por isso que o tratamento do melasma ele tem que ser muito bem acompanhado. E quando você usa principalmente essa fórmula de Kligman, que é a melhor de todas, você tem que ser muito... ter muito cuidado quando você vai fazer o desmame. Então, o paciente não pode parar de uma hora para outra. Acompanhamento, tirando... Primeiro tá usando 3 vezes por semana, vai começar a usar 2, ver como é que ficou, depois começa a usar uma, ver como é que ficou, e vai tirando aos poucos, não tira de uma hora para outra, e nesse meio tempo vai introduzindo outros clareadores, para não ficar sem tratamento nenhum. E aí a gente vai equilibrando o tratamento do paciente. O tratamento do melasma nunca vai ser um produto pro resto da vida. E nem para todo mundo. Nem para todo mundo. Você vai usar vários produtos ao longo do ano. No verão eu vou usar mais um produto. No inverno eu vou usar agora esse. E vai equilibrando muito bem. Inclusive, a gente tem medicações orais que ajudam muito nesse equilíbrio.